Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Girona e Barcelona. Barcelona líder isolado do Campeonato Espanhol. Provavelmente já deve ficar com esse título. E o Barcelona vem como grande favorito aqui. Uma odd de 1.66, que pelo painel demonstra valor. Mas eu acho bastante interessante esse lay aqui, é o Girona 5.7, que é um time que gosta de jogar com a posse de bola. E é um time chatinho. É um time de meio de tabela e chatinho. E também acho interessante esse lei goleada do Barcelona. O que é o lei goleada? Que o Barcelona não vença por mais de 3 gols. Tá? Se o Barcelona vencer por 3-0, é green. Se o Barcelona vencer por 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 6-2, aí é red. Tá? Lei goleada, acho uma odd bastante interessante aqui abaixo de 10. Até porque o Girona não tomou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e o Barcelona só aplicou 2. E lembrando, o Barcelona vai jogar fora de casa. Então acho que pode ser bastante interessante. Segundo jogo, Cremonese e Inter, campeonato italiano. A Inter não tem mais praticamente chance nenhuma do título, porém a Cremonese é um time horrível, horrível. 20º colocado no campeonato italiano, não bota medo em ninguém, mas a Inter também joga com uma preguiça difícil. Então acredito que um lei Cremonese tem bastante valor e também um lei goleada da Inter de Milão. Atalanta e Sampdoria. Atalanta parece que voltando, né, aos velhos tempos, né, dos últimos anos, que era a sensação, jogos de muitos gols. A média de gols da Atalanta é absurdo, né? 5 gols por jogo em média. Só que aqui o coeficiente de variação não é tão pequeno, né? Acredito que pelo fato da Atalanta jogar dentro de casa e tá brigando pela zona de colocação da Champions League, acho que a Atalanta deve partir para cima e acredito que o over 2,5 FT tem bastante valor. Eu gostaria de ficar de olho nessa odd aqui do over 1,5, mas acho que o over 2,5 tem mais valor aqui, porque historicamente 8 dos últimos 10 jogos da Atalanta tiveram over 2,5 e 6 dos últimos 10 da Sampdoria tiveram over 2,5. Se você fica um pouco receoso, essa é a vantagem do trader. O trader você pode entrar no over 2,5, se houver comportamento, é claro. Marcando o primeiro gol, você pode já sacar, você pode sair em head, ou você pode fazer uma free bet. E aí, se não sair 3 gols, você sai no 0-0. E aí a gente tem PSV e Eagles, campeonato holandês. PSV, terceiro colocado, é um time também que joga numa preguiça. O PSV é aquele time que quando você tá no over, todo mundo perde gol. Então assim, me irritou já bastante já. Eu prefiro ficar fora desse back PSV e ficar mais no lay Eagles, porque também é um time muito ruim, e lay goleada PSV. Os poucos jogos que eu vi do PSV, porém bem recentes, é um ataque vai e não marca. Então acredito que o PSV dificilmente deve golear esse jogo. E aí, Osasuna e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid vem como favorito aqui numa odd de 2.26. É uma odd bastante interessante para back, mas o Atlético de Madrid praticamente não briga mais por nada. Tá naquela zona lá de classificação da Champions League, dificilmente vai perder, a não ser que o Simeone consiga fazer isso. Mas acredito aqui que o mercado está precificando o jogo under demais. O under 2,5 está 1.66. Eu acredito que tem muito a ver com o Osasuna. O Osasuna é um time de poucos gols. É um time com uma média de gols de 2. O Atlético de Madrid é uma média de gols de 3. Né? Então, acredito que por ser uma lógica anti-mercado, pensando que o mercado ele não está esperando nada de um jogo over, eu acredito que essa odd aqui do over 1,5 tem muito valor. Muito valor. Saindo o primeiro gol, essa odd provavelmente vai cair e aí você consegue sair em head ou em free bet. E lembrando aqui, né, o Atlético de Madrid venceu 90% dos confrontos direto. O Atlético de Madrid, ele vem aqui de uma derrota, então provavelmente ele deve vir mais mordido. Jogando fora de casa, ele pode surpreender, abrir o marcador e aí o jogo começa a ficar aberto. Então over do IMFT acho bastante interessante. Real Madrid, Real Sociedad. Real Madrid está em segundo colocado, já classificado para a Champions League. Real Madrid não briga mais pelo título, por mais que possa ter chances matemáticas. O Barcelona está isolado, está levando muito mais a sério, que o Barcelona não está disputando Champions League. E acredito que o Real Madrid deve jogar assim com o freio de mão puxado. Não goleou nenhum dos últimos 10 jogos. Real Sociedad também uma goleada nos últimos 10 jogos. Acredito que é uma odd de bastante valor aqui. Tá? E lembrando, ó, média de gols do Real Madrid 3,5. Tá? 3,5, isso não quer dizer que o Real Madrid tem uma média de fazer 3,5 gols. O jogo em si tem normalmente 3,5 gols. É um coeficiente de variação baixo.
E a média de gols do Real Sociedade 2.3. Então, lei goleada, acho que tem bastante valor aqui. Milan e Sassuolo. Milan vem segundo colocado, também sem chance de título praticamente. A Napoli deve vencer esse italiano aí depois de muitos anos. Milan, uma odd interessante aqui para back. Vem numa sequência terrível, porém o Milan vai jogar dentro de casa. O Sassuolo é o 17º colocado, é um time ruim, então acredito que tem bastante valor. A race do Milan aqui tá terrível. E aí tem também o 1.5 FT, que é uma odd muito baixa, porém acredito que depois dos 5, 10 minutos, caso o Milan não tenha marcado, que o Milan gosta de marcar no comecinho do jogo, porém aqui ó, o Milan marca majoritariamente aqui no minuto 16 ao 30 e 46 ao 60. Então, nos primeiros 10, 15 minutos, talvez seja uma chance de você aproveitar essa odd aqui com um número um pouquinho mais alto. Juventus e Monza. Juventus também, outro time que joga numa preguiça. Juventus não tem mais chance nenhuma de título. Teve aquele rolo de tribunal também. Lei goleada, acho que não tem muito segredo. Monza é um time de meio de tabela, é um time chato, é um time difícil de você jogar contra. E Juventus não marca muitos gols, ó. 40% dos últimos jogos só foram over 2,5 FT. Então, assim, lei goleada, acho que tem bastante valor. Abaixo de 10, assim, acho muito interessante. Lazio e Fiorentina. Lazio vem como favorito, uma odd de 2.16. Interessante até para um possível back. Mas são dois times aqui que são difíceis de leitura. A Lazio, ela às vezes não dá muito padrão e acaba marcando. A Fiorentina também às vezes vai no contra-ataque e acaba marcando. Então, eu prefiro ficar de fora disso daqui, tá? De match odds. Eu prefiro só entrar aqui no over 1,5 FT, porque 80% dos últimos jogos de ambos os times foram over 1,5 FT. E aqui tem uma média de gols interessante, acima de 2 para os dois lados. E no caso da Fiorentina, que é quem joga fora de casa, que às vezes dificulta o trabalho do time que está jogando em casa, tem um coeficiente de variação aqui abaixo de 0.30. Então é muito bom, essa média é bastante confiável. E aí a gente tem Napoli e Roma, Napoli com as mãos na taça praticamente. A Napoli, eu acho que eu adoraria fazer esse back, porém a gente conhece o Mourinho. O Mourinho é um cara muito chato, retranqueiro, sabe que o time da Roma não é tão bom quanto o do Napoli e provavelmente ele vai jogar fechadinho. Eu prefiro entrar aqui em lei para ter a proteção do empate, ou seja, se a Napoli vencer ou empatar, essa aposta aqui da Green, tá? E aí Twente e Feyenoord, campeonato holandês, novamente Feyenoord é líder do campeonato, é um time que vem vencendo aqui, fazendo frente ao Ajax, né? Que todo mundo acha que o Ajax é campeão já todo ano, praticamente todo ano, mas o Feyenoord aí tá surpreendendo ultimamente. Over no IMFT, acredito que o Twente não é um time tão bobo, é o quarto colocado no campeonato holandês, e o over no IMFT tem bastante valor, né? 9 dos últimos 10 jogos do Twente, over no 1,5, e 9 dos últimos 10 jogos do Feyenoord, over no 1,5. E lembrando aqui também, média de gols, 2.75, coeficiente de variação 0.35. E aqui do Feyenoord 2.25, coeficiente de variação abaixo de 0.50. Então acredito que é uma entrada de bastante valor. E aí você tem o último jogo do dia, Excelsior e Ajax. Ajax no campeonato holandês. Ajax vem como grande favorito, muito mais por conta do peso da camisa. Porém, olha o Ajax, 6 empates nos últimos 10 jogos. 4 empates nos últimos 5 jogos. Eu não consigo fazer esse back. Primeiro que eu acho que essa odd está muito errada, e mesmo se ela tivesse como deveria, por volta de 3, não dá para fazer esse back. Esse time do Ajax ele está jogando uma preguiça enorme. E aí leva em conta o histórico, né? 80% dos jogos, dos confrontos diretos foram vencidos pelo Ajax. Classificação do Ajax, ele precisa dar uma resposta, se vai brigar por título ou não, ou se já vai deixar já com o Feyenoord e PSV para ficar brigando. E o Excelsior é um time que é meio de tabela. Então, assim, prefiro um lay do que um back, tá? E aí, lembrando, o Ajax é um time que maioria das vezes ele marca primeiro. Então, talvez você não quer passar nervoso, já faz esse lay, aí o Ajax marcando, já saca, já nem o free beta, porque o Ajax é um time que está jogando uma preguiça enorme, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Se quiser receber isso daí na palma da sua mão, Telegram gratuito, o link está aqui embaixo. Forte abraço, até a próxima.